Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E nós vamos ler lá no capítulo de número 12. Você pode também acompanhar na tela. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, João 12, do verso 1 em diante. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, o Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu então Jesus: deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Pode se assentar. E enquanto você se assenta, faça uma pergunta para quem está do seu lado. A pergunta é: qual é o seu personagem bíblico favorito além de Jesus? Pergunta para essa pessoa que está aí. Quantas respostas, né? E aí, Telec, qual foi a resposta da esposa? Hã? Amém, a pessoa do Espírito Santo. Aqui, vamos lá, Samara, qual foi a resposta que recebeu da mãe? José, o do Egito? Ok, vamos lá. Lá atrás, irmão Wilson, qual foi a tua resposta, irmão Wilson? Hã? Me ajuda aí, gente. João, o apóstolo João. Glória a Deus. Interessante, né? A gente pega as respostas. Pega um José. Pega um João. Pega um Paulo, um Davi, uma Esther. Não sei qual foi a resposta. Sabe o que nós vamos encontrar de comum em todas as respostas que foram faladas nessa noite aqui? Todas essas pessoas eram entusiasmadas. Eram pessoas cheias de Deus. E viviam de uma maneira diferenciada, no sentido de cumprir os seus propósitos. Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, né? Sobre entusiasmo, porque aqui nós estamos diante de um exemplo maravilhoso. Mas ao falar de entusiasmo, nós precisamos entender que é possível viver de uma maneira apaixonada, de uma maneira com um propósito muito claro. Se você pega os personagens bíblicos, você vai ver de uma maneira muito clara isso acontecendo. Um José tem muitos outros personagens no seu tempo, mas ele se destaca pelo entusiasmo. Um João, um Paulo e todos os personagens. E aqui nós estamos diante de uma mulher muito interessante, Maria. O texto vai dizer que um grande milagre aconteceu, e o capítulo anterior vai falar disso, João 11. E nós vamos ver em João 11, justamente, a ressurreição de Lázaro.
Esta Maria é irmã de Lázaro. E é uma mulher que decide viver com entusiasmo. Nós vamos perceber que aquela família era uma família abastada. Como que você sabe, pastor Lediel, era uma família abastada? Pelo simples fato de nós vermos Jesus com os seus discípulos sempre estando naquela casa. Você imagine, eu já falei para os irmãos que comida e a maneira que nós lidamos com comida hoje é diferente de 2000 anos atrás. Antigamente era muito mais raro e difícil ter comida, e Jesus sempre quando ia para a região de Jerusalém, ficava ali na Judéia, ia para essa cidade chamada Betânia, porque lá ele sabia que ia ter hospedagem para ele e para toda a galera que estava seguindo, que a gente sabe que eram no mínimo 12, e ali todos eles eram bem servidos naquela família. Interessante que o texto aqui vai nos dar uma informação que não aparece em todas as vezes que Jesus está nessa cidade, que é o quê? Estava na casa de um Simão. E você observou algo sobre esse Simão? Como ele era conhecido? O leproso. O leproso. A gente não pode afirmar quem era esse Simão. Tem algumas hipóteses. Podia ser o pai dos 3 irmãos, podia ser o marido da Marta, não sei. Podia ser um amigo, a gente não sabe. Mas Jesus estava lá, dá de se entender que é a casa deles ali, e era conhecido como a casa de Simão, o leproso. Porém, é certo que esse Simão não era mais leproso. Tinha fama de leproso, mas não era mais leproso. Por quê? Porque os leprosos, na verdade, eles viviam isolados, eles tinham que viver fora dos muros da cidade, em cavernas daquela região, porque a lepra era uma doença muito contagiosa, e todo leproso, ele não convivia em família, ele não tinha essa convivência social. Bem provável, o que a maioria dos estudiosos acreditam, que esse é um dos leprosos que o Senhor pode ter curado ao longo do seu ministério. Enfim, nós estamos num cenário, então, onde a gente provavelmente tem um ex-leproso e um ex-defunto, que era Lázaro. O milagre, então, era muito nítido naquele lugar, e eles estavam ali ao redor da mesa, festejando, celebrando, algo lindo e maravilhoso. O texto vai dizer que, de repente, chega então essa mulher entusiasmada chamada Maria, com muita gratidão no coração, com muita ousadia. Ela derrama perfume em Jesus e o enxuga com os seus cabelos. O texto vai dizer que a casa toda se enche da fragrância daquele perfume e desperta a atenção de todos. Se tinha alguém na ponta da mesa que estava distraído, começou a sentir aquele perfume, os olhos procuraram o que está acontecendo e viram uma mulher prostrada aos pés de Jesus, lavando com perfume os pés de Jesus e enxugando com os cabelos. Algo maravilhoso que estava se repetindo. Nós vamos ver lá em Lucas 7, já na casa do fariseu, uma outra mulher fazendo isso. E agora, Maria, a irmã de Lázaro, está fazendo isso com Jesus. E todos ali estão olhando. E de repente, como o texto vai dizer, Judas e alguns outros começam a criticar. Esse é o cenário que nós hoje vamos refletir, porque ele pode muito nos ensinar, através do exemplo dessa mulher, como agir e viver de uma maneira entusiasmada. Essa própria palavra é uma palavra interessante, porque se você olha para o radical dela, fala justamente isso, é ter Deus dentro de si. E quando eu tenho Deus dentro de mim, eu não sobrevivo ou vivo de qualquer maneira. Mas a minha vida, ela precisa ser diferenciada. Quando nós olhamos para, então, essa mulher e respondendo essa pergunta, talvez, como viver de uma maneira com entusiasmo, sempre latejando em nós, a gente encontra pelo menos 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, quem deseja viver de maneira entusiasmada precisa aprender a reagir ao que Deus fez por nós, e não de acordo com o que os outros esperam de nós. Eu vou repetir para você não esquecer isso. Isso é chave que muda a nossa maneira de viver a vida.
Quando nós estamos reagindo ao que Deus já fez por nós e não de acordo com a expectativa dos outros sobre nós. Você provavelmente, adulto, ou até um jovem, ou até um adolescente, você já pôde perceber que ao longo da jornada da existência, todos colocarão alguma expectativa sobre você. Todos. Independente do ambiente que você frequenta, alguém vai estabelecer uma expectativa sobre você. Os pais educam os filhos cheios de expectativas sobre os filhos. O teu patrão deu uma vaga para você trabalhar e ele já colocou algumas expectativas sobre você. Lá na faculdade, os colegas, o professor, as pessoas que você convive, colocam expectativas sobre você. Até o pastor da Assembleia de Deus, ao te receber como membro, já colocou alguma expectativa sobre você. Todos colocam expectativas sobre nós. A existência humana é assim. E a trajetória humana vai fazer com que isso aconteça de maneira natural. Porém, acima das expectativas que os outros têm de mim, a minha decisão de escolher os caminhos da vida e a maneira que eu vou viver e gastar os dias que eu tenho nessa terra, precisa ser sempre uma reação ao que o Senhor já fez por mim. Vocês me entendem? Amém? Quando nós olhamos para Maria, ela escolheu viver dessa maneira. Ela sabe que aquele é um ambiente onde uma mulher não deveria ser protagonista. Ela sabe que aquele ambiente é um momento de conversa entre os homens. Há 2000 anos atrás, as mulheres não tinham total liberdade como tem hoje. Ainda mais uma cultura oriental. Por mais que Israel já seja um diferencial, e Jesus quebrou muitas barreiras ao permitir que mulheres o seguissem, que mulheres patrocinassem o ministério, ainda assim era um tabu. Mas essa mulher, ela tem latejando dentro dela aquilo que o Senhor fez por ela. E ela precisa, de alguma maneira, reagir àquilo que aconteceu. Quando nós olhamos para essa cena, nós vamos ver que essa mulher, ela tem certeza de quem ela é. Ela é uma adoradora. Curioso é quando você olha para Maria, e essa Maria aparece pelo menos 3 vezes nos evangelhos, você vai encontrar as 3 vezes ela aos pés de Jesus. Uma vez ali aprendendo com Jesus, uma outra vez chorando porque o seu irmão morreu, mas ela se ajoelha e adora a Jesus. E agora, nessa 3ª vez, ela derramando perfume e enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Ou seja, ela sabe o que Jesus fez por ela, ela já entendeu que Ele é o Messias, ela está cheia de gratidão, porque o Mestre havia ressuscitado seu irmão. Portanto, independente da expectativa dos outros sobre ela, que bem provável era, uma mulher deve ficar lá na cozinha para depois servir nós os homens. Ela rompe tudo isso e ela reage de acordo com o que o Senhor já havia feito por ela. Presta atenção, porque ao longo da nossa vida, nós perdemos grandes oportunidades de viver de maneira entusiasmada e fazermos coisas grandiosas, porque estamos nos limitando e nos condicionando apenas à expectativa das outras pessoas e muitas vezes vivendo totalmente longe daquilo que o Senhor já fez por nós e o que o Senhor espera de nós. Nós precisamos escolher viver todos os dias reagindo ao que o céu já fez por cada um de nós. Você sabe o que o Senhor já fez por você? Amém? Você sabe bem mesmo? Eu vou te lembrar. O Senhor, ao morrer na cruz, te substituiu. E Ele perdoou os seus pecados. O Senhor já perdoou os seus pecados. Não há dinheiro nesse mundo que tem o poder de perdoar pecados, e não há nada que você possa fazer nessa vida que possa trazer esse alívio. É apenas o sangue de Jesus derramado na cruz. Que nós possamos entender isso. Por quê? Se o Senhor perdoou os meus pecados,
Eu já não sou escravo do medo e da culpa. Infelizmente, 2023, 2000 anos se passaram da revelação de Cristo Jesus. Por mais que tenha muitos povos que não ouviram falar da mensagem do Evangelho, eu e você já ouvimos. Sabemos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos livrar da culpa. A pergunta é, por que você não vive entusiasmado e permite que a culpa seja algo que te corroa e te mate todos os dias, gradativamente? Eu tenho encontrado tantas pessoas, inclusive alguns que se dizem crente, membro da Assembleia de Deus, da nossa igreja, mas vivem corroídos pela culpa. Sendo que a palavra nos garante que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. E o sangue de Cristo Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Não precisamos carregar o fardo do pecado e viver debaixo de culpa. Então, seja livre e já reaja ao que Deus fez por você. Você vai viver dessa maneira com entusiasmo. Você quer uma outra notícia para te encher de alegria? Você se tornou filho e filha de Deus. Para pensar na dimensão disso. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, te fez filho e filha em Cristo Jesus. Você tem um Pai que te ama, te cuida, te protege, te provê, quando você de fato entende e assume o teu lugar de filho. Você não é bastardo. Você é filho e filha amado. Quando entendemos isso, é impossível o entusiasmo não dominar a nossa alma. E tem mais. Jesus prometeu que nós não caminharíamos sozinhos. Nós somos morada do Espírito. Ser morada do Espírito Santo é caminhar com ânimo, com discernimento, com alegria, com esperança, com poder, porque é Deus em nós, Deus morando em nós, Deus capacitando a cada um de nós, e precisamos valorizar o Espírito Santo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, é impossível você ler a Bíblia e você não encontrar isso latejando na vida de quem protagonizou a história. O apóstolo Paulo, ele achava que o seu propósito de vida era obedecer à lei. E ele mesmo vai dizer, olha, eu me tornei um fariseu de fariseu. Para mim a vida era cumprir regras, era obedecer detalhezinhos, era buscar interpretações mirabolantes do que Deus nem disse, para criar mais regras e tentar ficar obedecendo essas regras. E além disso, eu me tornei um caçador de qualquer um que violasse essas regras. Ele era zeloso por isso. Mas isso não trazia paz ao seu coração. Ao caminho de Damasco, nas suas perseguições à igreja, o Senhor se revela. Uma nova história se inicia. E depois de alguns anos caminhando com Jesus, alguns anos sendo morada do Espírito Santo, alguns anos redescobrindo o seu propósito de vida, ele escreve coisas tão lindas como Filipenses 3, a partir do verso 7, ele vai dizer assim, olha, sabe as regrinhas lá que os fariseus seguiam? O que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por quê? Eu encontrei algo muito melhor, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quê? Por quem? Ele vai dizer, eu até perdi todas as coisas, eu não tenho mais tapinha nas costas, eu não tenho mais um lugar privilegiado nas sinagogas, eu perdi muita coisa, mas eu as considero, isso é muito forte, como esterco, se comparado a poder ganhar a Cristo Jesus. Ser encontrado nele
E ele continua dizendo assim, ó, eu não tenho nem a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Mudou a mentalidade de Paulo, e mesmo com dificuldade, mesmo com perseguição, mesmo com calúnia, mesmo com tanto problema, ele vive de maneira entusiasmada, porque ele encontrou algo muito maior do que todas as possibilidades humanas. Portanto, que nós possamos viver a nossa vida dessa maneira, todos os dias, nos lembrando do que o Senhor já fez por nós e reagindo a essa graça que nos alcançou, que nos envolveu e que nos projeta para viver essa vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Nós vamos também ver essa Maria, como eu falei, que ela descobre o seu propósito de adoradora, ela vive o seu propósito com intensidade. O texto que nós lemos, então, vai falar que essa mulher, que sempre estava aos pés de Jesus, ela estava tão focada na sua adoração, e não era de qualquer jeito. O texto vai dizer que ela tinha um vaso de alabastro, com um perfume. Não era qualquer perfume. Você se lembra o que o texto vai dizer? Era nardo, e nardo puro. Esse nardo puro, não é um perfuminho qualquer, não. É caríssimo. Nos cálculos, inclusive, de Judas, que conhecia muito dessas coisas, era pelo menos 300 denários que tinha naquele frasco. 300 denários. Um denário, trabalho de um dia. 300 denários era mais ou menos o trabalho de um ano inteiro de um trabalhador comum no primeiro século. Valia muito. Porque esse tipo de planta, que é o nardo, e o perfume é feito da extração do óleo que vem da raiz, só se encontra nos Himalaias. Sabe onde é Himalaia? China, Índia, Nepal, aquela região lá. Você imagina, há 2000 anos atrás, não tinha avião. Para importar aquilo lá para o Oriente Médio era caríssimo. Aquilo valia uma fortuna. Sem dúvida, era o melhor que ela tinha. E o texto vai dizer que ela não levanta a tampa assim, e ela goteja aos pés de Jesus. O que é que o texto vai dizer? Ela quebra. Ela quebra. Ou seja, ela quer derramar até a última gota aos pés de Jesus. Ela quer entregar tudo. Ela quer viver intensamente. Ela não quer adorar de maneira como nós chamamos meia boca. Ela quer fazer aquilo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, que é a proposta de Jesus de como nós devemos adorá-lo. Ela vive isso intensamente. Como é maravilhoso quando uma pessoa, ela entende o seu propósito de vida e tudo o que ela faz está atrelado àquilo. É maravilhoso. Ela vive intensamente o seu propósito e dá o seu melhor. Interessante observar que depois que ela lava os pés de Jesus com aquele perfume maravilhoso, ela enxuga como? Cabelo. Para enxugar o cabelo, ela manteve o cabelo preso ou ela soltou? Pois é. Na cultura oriental, uma mulher que solta os cabelos ou que está sem véu em público, ela está mostrando algo que para a cultura oriental, até hoje, é algo íntimo. É algo exclusivo. Quem pode ver o cabelo da mulher solto é o marido. Isso é interessante. Às vezes que eu fui em Israel, várias vezes, você percebe isso. E às vezes é estranho porque... Tá, mas essa mulher é judia, ela está
com o cabelo solto. Daí o guia falava, chega mais perto. A gente chegava mais perto, não era o cabelo, era uma peruca. Todas as mulheres judias, elas têm uma peruca. Porque quando elas querem aparentar que o cabelo está solto, elas colocam aquilo. Por que isso? Porque o cabelo mesmo é o marido que pode ver. Essa mulher, ela rompe todos os medos, e ela está ali agora enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. Por quê? Ela ama intensamente a Jesus. Ela não está preocupada com a reputação dos outros sobre aquele momento. Ela se entrega totalmente para a adoração. Quem verdadeiramente ama, como já diz uma poesia, só quer amar. Nem que, para alguns, você possa estar pagando mico. Mas você está demonstrando amor para quem ama. Eu já paguei alguns micos em amor, e você também já. Né, Júlia? Eu era um músico meia boca que tocava ali do lado da irmã Raquel, saxofone. Você lembra, Raquel? Durante alguns anos toquei saxofone e aprendi muito com ela ali. Eu vim de outras cidades, né, como um aprendiz. Aqui eu me aperfeiçoei um pouco, mas sempre toquei fraquinho. Agora, esse músico meia boca, você acredita? Quando estava apaixonado, naquela adolescência louca, ser frente da casa da namorada na época, né? Eu imagino os vizinhos assim, não, ele não está fazendo isso. Eu estava. Mas o coração disparava em amor por essa mulher. E para mim, não importa a opinião dos vizinhos, não importa se estão me xingando, né, falando mal de mim, eu quero que essa mulher entenda que eu a amo intensamente. Por quê? Eu entendia que o meu propósito é isso, é demonstrar amor para com a pessoa que eu escolhi ser a minha amada. Nós olhamos para Maria, ela não está preocupada com a opinião dos outros, ela quer amar totalmente Jesus. Presta atenção. Deixa eu fazer uma pergunta clara e direta para você. Qual o propósito da sua vida? Por que você acorda todos os dias? Por que o teu coração está batendo? O que mexe com a tua alma e você vibra por aquilo? O que faz a ligação entre todos os sonhos que você tem na sua vida? O que conecta todos os seus objetivos e os seus alvos existenciais? Qual é o teu propósito de vida? É claro, isso pode se tornar uma pergunta filosófica, mas quando nós olhamos para a palavra, ela é muito direta sobre o nosso propósito de vida. É viver para Deus, é desfrutar a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso propósito. A nossa vida precisa estar ligada a isso. Se eu acordo, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu estou guardando dinheiro para um sonho, eu estou querendo me casar, que tudo isso esteja de acordo com o teu propósito maior, viver para a glória de Cristo Jesus. Tudo o que passar disso vai gerar apenas frustração e vazio na sua alma, porque não existe vida fora de Cristo Jesus. Ele é quem nos oferece a verdadeira vida e vida em abundância. É um desperdício quando nós encontramos pessoas, às vezes já com seus cabelos brancos, que ainda não entenderam o propósito da sua vida. Essa pessoa passa a ter o ápice da sua existência vivendo a vida dos outros, desfrutando da vida dos outros, e se esquece que o chamado de Deus, por mais que seja coletivo como igreja, mas é para cada um de nós de acordo com os seus propósitos. Eu não sei se você se esqueceu disso, mas nessa noite eu faço questão de vos lembrar. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida.
E não existe ninguém igual a você. O que Deus tem para você é para você e mais ninguém. Você precisa acreditar, abrir o seu coração para desfrutar isso e viver todos os dias intensamente o seu propósito. O segredo de uma vida bem-sucedida é isso, é eu ter certeza o porquê eu nasci, e tudo que possa agregar a isso eu vou juntando, mas também tudo que me tira do meu propósito existencial, eu vou afastando da minha caminhada. Isso faz, de acordo com a palavra e com os céus, uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa mal-sucedida. A gente olha para um Daniel, lá na Babilônia, o pastor Aguiar falou algo lindo, né? Se ele sabe o propósito da vida, não importa estar na Babilônia sozinho, ele vai viver de acordo com os propósitos de Deus. Primeira coisa que Daniel faz, ele identifica o que agrada e o que não agrada a Deus. Os manjares do rei não agradam a Deus, então eu estou fora. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Antes, o que ele foi fazer? Eu como salada e água todo dia, mas não abro mão da presença de Deus na minha vida. É isso. Que nós possamos entender essa verdade e escolher isso para a nossa caminhada existencial, para que de fato o entusiasmo esteja em nós. Agora, se tem algo que de fato limita o teu potencial, entristece a sua alma, e deixa eu usar uma expressão chula, me perdoe por isso depois, né? Mas que brocha o entusiasmo, é quando você fica juntando um monte de coisa na sua existência, e aquilo só vai gerar peso, aquilo só estraga a sua caminhada de vida. Porque, presta atenção, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, Satanás, ele sabe muito melhor que cada um de nós crentes juntos aqui. Vou repetir isso. Satanás, ele sabe mais do que nós mesmos, que quando eu vou enchendo a minha vida de entulho, a vida se torna tão pesada que eu perco o entusiasmo e a alegria. É por isso, como vai dizer o David Brainerd, que ele vai pegar um monte de escória reluzente, dizendo que é ouro, para você botar em cima do teu carrinho. E você vai pensando que aquilo tem valor e vai agregando, mas aquilo não é ouro puro, aquilo pesa a alma, tira a alegria da existência e se torna algo tão insuportável e tão pesado que você não dá conta. É por isso que nós precisamos cuidar atentamente sobre o que nós vamos agregando à nossa vida ao longo da jornada. E esse é um exercício que precisamos fazer cotidianamente. Deixa eu ver o que eu botei no cesto da minha vida, na carroça da minha vida, no porta-mala da minha vida. E quando a gente olha, tem tanta coisa que não era para estar ali, tem tanta coisa que não está de acordo com os projetos de Deus. Eu permiti que a reclamação, a murmuração, a ingratidão, a ganância, a soberba, os pecados sexuais, os vícios, que isso fosse entrando na minha vida e trouxe algo tão pesado que está cansativo, está difícil. Ei, o Espírito Santo de Deus é aquele que traz discernimento para você enxergar isso. O Espírito Santo espera que você se posicione e vai tirando isso para fora. Tira. Vai ficando leve e abre espaço para o novo de Deus. A alegria, a gratidão, a paz que o Senhor me dá. Vai colocando isso. De repente, quando você percebe, o sorriso voltou, o olho brilhou, a vida está latejando na sua alma, você tem prazer em acordar, ficou tudo mais leve, você conseguiu admirar a natureza, ver as nuvens belas que Deus criou, você conseguiu estender a mão para ajudar quem precisa. Por quê? Você entendeu o propósito da vida, se desfez do que não presta e escolheu o que o Senhor já propôs para você.
Vocês me entendem, amém? Maria, ela sabia disso, e ela vive intensamente aquilo para o qual ela foi chamada. Que nós possamos aprender com essa mulher sobre isso. Terceira lição, olhando para a vida de Maria. Ela aprendeu a estar além da mediocridade. Ela aprendeu a estar além da mediocridade. Fala para quem está do seu lado assim, ó, sempre vai ter um Judas para julgar. Os Judas não são apenas aqueles que vão trair Jesus lá na frente, mas os Judas são aqueles que gradativamente vêm traindo. E o que eles estão semeando vai culminar de uma maneira mais drástica lá na frente. Mas Judas, por mais que ele seja conhecido como aquele que traiu Jesus, o texto mostra um coração perverso, corrompido, que ao longo do ministério de Jesus, ele já vai botando a mão na mala de dinheiro, aquilo que era para sustentar o ministério de Jesus e os discípulos, ele está roubando. A malignidade do coração dele é intensa, e geralmente vai ser manifesta em palavras. Presta atenção nisso. Que aqui na palavra de Deus nós temos uma chave, que é muito importante nós entendermos. Por quê? É em palavras, principalmente em palavras, que o diabo vai tentar te conformar à mediocridade. É em palavras, ou em ideias, em ideologias. Quando Judas vê aquilo, o texto vai dizer que ele manifesta em palavras dizendo: que desperdício, que palhaçada que nós estamos vendo aqui. Esse dinheiro poderia ser dado para os pobres. João, quando narra, vai dizer assim: ele não se importava com os pobres, ele estava preocupado com a grana. Mas claro, ele não ia dizer: olha, esse dinheiro no meu bolso era melhor. Mas então ele camufla a sua malignidade com o discurso de bondade social. Presta atenção. E se nós observarmos, por exemplo, os textos paralelos, Marcos vai dizer que ele é tão peçonhento que ele influencia outras pessoas que estão ali. Olha só o texto de Marcos 14, a partir do verso 4, vai dizer assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que esse desperdício? Judas lançou. Outros medíocres pegaram. E todos agora estão falando: poxa, é verdade, né? Isso deveria ser dado para os pobres. Poxa, que desperdício. Todos começaram. De repente, o texto vai dizer assim: que eles repreendiam a mulher severamente. Eu não consigo, talvez, mencionar o que é isso, repreendendo severamente, mas eu imagino que eles foram para cima daquela mulher. Talvez não quando estava ali aos pés de Jesus, mas ali depois no ambiente, começaram a oprimir essa mulher. Que palhaçada que você fez, que besteira, desperdiçou o perfume. Mas Marcos vai dizer: repreendiam severamente aquela mulher, até que o Senhor se manifesta. E daí Jesus deixa bem claro assim, em suas palavras: deixe essa mulher em paz. Por que a estão perturbando? E daí Jesus vai dizer: olha, os pobres vocês sempre terão, o que ela fez jamais será esquecido. Ela agiu até profeticamente, me preparando para a minha morte. Mas é interessante, porque o nosso adversário, ele vai tentar nos conformar à mediocridade, para que Cristo não seja glorificado na nossa vida, e nós não venhamos estar focados em cumprir o nosso alvo e o nosso objetivo. Cuidado com as palavras, cuidado com as ideologias, cuidado quem você ouve, cuidado quem entra na tua casa, cuidado quem você segue nas redes sociais, cuidado com as palavras que você recebe no seu WhatsApp, cuidado. Porque pode ser que os Judas estão falando e comprometendo o seu potencial para viver os propósitos de Deus.
Você conhece, e eu conheço, muita gente boa, com boas intenções, com bons projetos, com sonhos dos céus, que passaram por essa existência, vivendo uma vida medíocre, porque deram voz à opinião dos Judas. Guarda o teu coração disso, meu irmão. Identifica os Judas e jamais permita que as palavras malignas deles estejam páreo com as palavras do Mestre Jesus. Jesus se manifesta dizendo: vale a pena, você fez certo, se é para a glória do nome do Senhor, se é para a eternidade, esse é o caminho, se está de acordo com as propostas do Evangelho, vai e faça, mas vigia o teu coração. Maria, ela age não pensando na opinião de Judas, mas ela age de acordo com o seu propósito. Cuidado com a maneira como você tem vivido a sua vida. Cuidado com a comparação. Por mais que nós venhamos odiar a palavra mediocridade, fala de se viver na média. E nós não fomos chamados para viver na média. Não fomos chamados para viver na média. Por mais que desde o nosso nascimento, tenta-se colocar a gente na média. Mas o chamado é para viver uma vida extraordinária. E há espaço para todos. Como eu disse, Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Vamos entender isso, receber isso e viver isso na nossa vida. Pastor Lediel, como que eu faço isso? Como que eu posso estar acima dessa mediocridade? Primeiro ponto eu falei ali dentro desse tópico. Não ouça os Judas, mas também mantenha a sua mente pura. Naquele livrinho que eu lancei alguns anos atrás, Suplemento para a Alma, tem 1 e o 2. E na contracapa eu já deixo bem claro. Somos resultados do que ingerimos. Não só no corpo, mas também na alma. A gente sabe disso muito para o corpo. Né? Vocês olham para o pastor que está gordinho, por que você acha? Né? Açúcar, chocolate, besteira. Pois é, está assim. Mas traga isso para a sua alma. Traga isso para a sua alma. A alma fica cansada, a alma fica ruim, a alma fica suja, a alma fica pesada, porque você muitas vezes não cuida o que está entrando. Sendo que 2000 anos atrás, Jesus já disse, os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Quando eu lancei aquele livrinho, o objetivo era compartilhar vida, por isso é suplemento para a alma. E semana passada, retrasada, eu recebi um testemunho lindo que edificou meu coração. Um dos pastores de Joinville falou assim, pastor Lediel, eu estava lidando com um caso de depressão terrível. Uma pessoa que estava com a alma destruída, por quê? Muito lixo. E o Espírito Santo me motivou a dar um do teu livrinho para ela, o Suplemento da Alma. Eu falei, eu não vou mais ficar te atendendo aqui, mas eu quero que você todo dia leia um suplemento que esse pastor escreveu. E durante 52 dias, né, cada livro tem 52 reflexões de 1 minuto. Essa mulher procurou ele depois de 52 dias. E era uma outra mulher. Ela disse, olha pastor, eu parei de ficar ouvindo as porcarias do rádio, do jornal, das internet. Eu fiz o que o senhor disse. Todo dia eu lia esse livro. E claro, me despertou para ler mais a Bíblia. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Comecei a colocar em prática aquilo ali. Pastor, eu estou curada, eu estou bem, eu estou feliz, eu quero viver, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer algo para Deus. E é simples isso, meus irmãos. É a gente cuidar com o que nós estamos ingerindo. Hoje, eu tenho pregado muito sobre isso, vocês sabem como a internet tem gerado almas doentes. Por quê? Permite que tudo entre, que tudo chegue, que qualquer voz fale.
Passa o dia vendo vídeo, a alma está cansada, porque isso não nutre. Enche a tua alma com vida. Coloca a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Eu volto a repetir, o nosso arroz com feijão, Bíblia e oração, mantém a gente de pé. Não negligencia aquilo que de fato gera vida. A Maria, ela entendeu, eu não posso permitir que outras coisas entrem na minha alma. Eu vou ouvir o meu mestre. Aquela que antes estava aos pés de Jesus, estava ali colocando em prática tudo que recebeu. Ei, quando Jesus falou para os seus discípulos, e ele mandou ter cuidado com algumas coisas, uma delas se destaca algumas vezes nos evangelhos: cuidado com o fermento dos... Os discípulos às vezes estavam tão alienados que teve um momento que eles pensavam que Jesus estava falando de comida. Jesus falava de ideias, ideologias. Cuida com as ideias, cuide com as vozes, cuide com as palavras, mas traga aquilo que de fato vai gerar vida. Quando a gente olha para a Bíblia, ali em Lamentações 3, Jeremias, é lindo, porque ele está num cenário caótico. Jerusalém está cercado, o caos se instalou, a fome chegou, todo mundo ali vivendo uma destruição, e ele está lamentando, de repente, ele vai dizer assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E daí ele vai pontuar o que traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso muitas vezes em silêncio. Substituição de pensamento. Faça isso, e você vai conseguir não apenas descobrir o seu propósito, ou viver o seu propósito, mas encher a vida de entusiasmo. É possível viver nessa vida em 2023 com paixão e com propósito. Vamos se colocar em pé? O tempo passou. O texto finaliza nas passagens paralelas dizendo que essa mulher entusiasmada, ela ficaria famosa. Mais de 2000 anos passou e nós estamos falando dela. Jesus disse assim: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Que essa palavra reflexiva de hoje possa responder uma pergunta na sua alma: eu estou vivendo ou sobrevivendo? Eu estou vivendo o propósito de Deus? Ou quem sabe, estou vivendo de acordo com os propósitos terrenos, que tem sido tão pesado? Que nós possamos refletir.